Oi, turma! Vamos começar o módulo 9 hoje, com parte do capítulo do sistema reprodutor masculino. Nesse capítulo, vamos estudar as principais características histológicas dos testículos, dos dutos genitais, das glândulas acessórias e do pênis. Vamos iniciar com os testículos. Cada testículo é envolvido por uma grossa cápsula de tecido conjuntivo denso, denominada túnica albugínea. Observem que a túnica albugínea é espessada na superfície dorsal dos testículos, formando o mediastino do testículo, do qual partem septos fibrosos. Esses septos penetram o testículo, dividido em aproximadamente 250 compartimentos piramidais, chamados lóbulos testiculares. Esses septos são incompletos e, frequentemente, há intercomunicação entre os lóbulos. Cada lóbulo é ocupado por 1 a 4 túbulos seminíferos, envolvidos por um tecido conjuntivo frouxo, rico em vasos sanguíneos e linfáticos, nervos e células intersticiais, as células de Leydig. Os túbulos seminíferos produzem as células reprodutoras masculinas, os espermatozoides, enquanto as células intersticiais secretam andrógeno testicular. Os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos, que são túbulos enovelados. Cada testículo tem de 250 a 1000 túbulos seminíferos, que medem 150 a 200 micrômetros de diâmetro e 30 a 70 centímetros de comprimento cada um, formando um total dos túbulos de um testículo de aproximadamente 250 metros. A parede dos túbulos seminíferos é formada por várias camadas de células denominadas epitélio germinativo ou epitélio seminífero, identificado na imagem histológica que vocês podem observar aí. No esquema abaixo, vocês podem observar que o epitélio germinativo é envolvido por uma lâmina basal e por tecido conjuntivo formado por fibroblastos e por células mioides, achatadas e contráteis, que têm características de células musculares lisas. As células intersticiais ou de Leydig se situam nesse tecido conjuntivo e ocupam a maior parte do espaço entre os túbulos seminíferos. O epitélio seminífero é formado por duas populações distintas de células, as células de Sertoli e as células que constituem a linhagem espermatogênica. Essas duas populações têm morfologia, origem embriológica e funções bastante distintas. As células da linhagem espermatogênica se dispõem em 4 a 8 camadas e sua função é produzir espermatozoides. A produção de espermatozoides é chamada espermatogênese, um processo que inclui divisão celular por mitose e meiose, e é seguida pela diferenciação final das células em espermatozoides, chamada espermiogênese. O processo da espermatogênese começa com as espermatogônias, células relativamente pequenas, situadas próximo à lâmina basal do epitélio germinativo. Localize as espermatogônias nas imagens. Na puberdade, as espermatogônias iniciam um processo contínuo de divisões mitóticas e produzem sucessivas gerações de células. As células filhas podem seguir 2 caminhos: continuar se dividindo, mantendo-se como células-tronco de outras espermatogônias, que são chamadas de espermatogônias do tipo A, ou diferenciar-se durante sucessivos ciclos de divisão mitótica para se tornar espermatogônias do tipo B. A partir desse momento, as células que resultam da divisão dessas células não se separam completamente, mas permanecem unidas por pontes citoplasmáticas. Nas preparações histológicas comuns, não é possível distinguir os 2 tipos de espermatogônias. As espermatogônias do tipo B passam por alguns ciclos mitóticos e, ao final dessas divisões, originam espermatócitos primários. Localize nas imagens.
Os espermatócitos primários são as maiores células da linhagem espermatogênica, como vocês podem observar. Os espermatócitos primários duplicam seu DNA, ficando com o dobro da quantidade de DNA de uma célula habitual. Durante a anáfise da primeira divisão da meiose, os cromossomos homólogos dos espermatócitos primários se separam. Resultam dessa divisão duas células menores, chamadas espermatócitos secundários, que têm 23 cromossomos, porém com a quantidade habitual de DNA, pois cada cromossomo tem duas cromátides. Os dois espermatócitos secundários entram na segunda divisão da meiose, originando duas células, as espermátides, cada uma com 23 cromossomos e metade da quantidade regular de DNA, são células haploides. Dessa maneira, pela meiose, formam-se células com metade do número e da quantidade de DNA das células somáticas do organismo. Espermiogênese é o nome da fase final de produção de espermatozoides. Durante esse processo, as espermátides se transformam em espermatozoides. Nenhuma divisão celular ocorre durante essa transformação. As espermátides apresentam núcleos de formas variadas, inicialmente redondos e depois cada vez mais alongados. A espermiogênese é um processo que inclui a formação do acrossomo, a condensação e alongamento do núcleo, o desenvolvimento do flagelo e a perda da maior parte do citoplasma. O resultado final é o espermatozoide maduro, que é liberado no lúmen do túbulo seminífero. A espermiogênese pode ser dividida em 3 etapas: a do complexo de Golgi, do acrossomo e de maturação. Nessa etapa da espermiogênese, denominada etapa do complexo de Golgi, pequenos grânulos, chamados grânulos procrossômicos, acumulam-se no complexo de Golgi, fundem-se e formam a vesícula acrossômica. Os centríolos migram para perto da superfície da célula em posição oposta à vesícula acrossômica e iniciam a formação do axonema, que é o conjunto de microtúbulos que formam o eixo central de um flagelo. Nessa fase, observamos o acrossomo na metade anterior do núcleo. Ele contém várias enzimas hidrolíticas, assemelhando-se a um lisossomo. Quando os espermatozoides encontram um ovócito, vários pontos da membrana externa do acrossomo se fundem com a membrana citoplasmática do espermatozoide, liberando as enzimas acrossômicas no espaço extracelular. Esse processo, chamado reação acrossômica, é um dos primeiros passos da fertilização. Também nessa fase, observamos o crescimento do flagelo a partir de um dos centríolos, enquanto mitocôndrias se acumulam ao redor da porção proximal do flagelo, chamada peça intermediária. Na etapa de maturação, uma grande parte do citoplasma das espermátides é desprendido, formando os chamados corpos residuais, que são fagocitados pelas células de Sertoli, e os espermatozoides são liberados no lúmen do túbulo. Os espermatozoides liberados no lúmen dos túbulos são transportados ao epidídimo, em um meio apropriado, o fluido testicular, produzido pelas células de Sertoli e também pelas células da rede testicular. Esse fluido contém esteroides, proteínas, íons e uma proteína ligante de andrógeno que transporta testosterona. No ciclo do epitélio seminífero, as modificações que se iniciam na fase de espermatogônia e terminam com a formação de espermatozoides duram aproximadamente 64 dias. A espermatogênese não ocorre de um modo simultâneo quando se comparam vários túbulos seminíferos e também não é sincronizada dentro de cada túbulo. Isso significa que em cada pequeno local da parede dos túbulos, a espermatogênese prossegue mais ou menos independente das regiões adjacentes.
Na microscopia óptica das células de Sertoli, são reconhecidas principalmente pelos seus núcleos que se situam na base dos túbulos seminíferos. Esses núcleos são angulosos ou triangulares e comumente contêm um nucleolo evidente. O citoplasma da célula de Sertoli não é visto com facilidade e por isso os limites dessas células são mal definidos. Apresentam numerosos recessos que têm grande importância, pois as células da linhagem espermatogênica se alojam neles e passam pelo processo de meiose e pela maturação final, que termina com a formação dos espermatozoides. As células de Sertoli adjacentes se prendem lateralmente por junções oclusivas, que dividem o túbulo seminífero em dois compartimentos e impedem a livre passagem de substância entre ambos. O compartimento basal compreende o espaço intersticial e os espaços ocupados pelas espermatogônias. O segundo compartimento, chamado de ade luminal, compreende o lúmen do túbulo e o espaço que se estende entre as células adjacentes, desde o lúmen até as junções oclusivas. Esse compartimento contém espermatócitos, espermátides e espermatozoides. A barreira formada pela célula de Sertoli também protege os espermatozoides de ataque imunológico. Essas são algumas funções atribuídas às células de Sertoli. Elas fazem fagocitose dos corpos residuais formados durante a espermiogênese, secretam o fluido usado para transporte dos espermatozoides, secretam ABP, que é uma proteína ligante de andrógeno que concentra testosterona nos túbulos seminíferos para estimular a espermatogênese, e também secretam um peptídeo chamado inibina, que suprime a síntese e a liberação do hormônio folículo estimulante da hipófise. Os hormônios são os fatores mais importantes no controle da espermatogênese, que depende da ação do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e do hormônio luteinizante, o LH, ambos da hipófise, sobre as células do testículo. O FSH age nas células de Sertoli, promovendo a síntese e a secreção de proteína ligante de andrógeno, o ABP. O LH age nas células intersticiais, estimulando a produção de testosterona. A testosterona se difunde das células intersticiais para o interior do túbulo seminífero e se combina com o ABP. Dessa maneira, se mantém uma alta concentração de testosterona no túbulo seminífero, condição muito importante para estimular a espermatogênese. O tecido intersticial do testículo é importante para a nutrição das células dos túbulos seminíferos, transporte de hormônios e produção de andrógenos. Os espaços entre os túbulos seminíferos do testículo são preenchidos por tecido conjuntivo, nervos, vasos sanguíneos e linfáticos. Durante a puberdade, torna-se mais evidente as células intersticiais do testículo ou células de Leydig, que têm características de células produtoras de esteroides. Estas células produzem a testosterona. Os dutos genitais intratesticulares se continuam aos túbulos seminíferos e conduzem espermatozoides e fluidos. Eles são os seguintes: os túbulos retos, a rede testicular e os dutos eferentes. A maioria dos túbulos seminíferos se continua nos túbulos retos, que são revestidos por um epitélio de células cuboides, apoiado em tecido conjuntivo denso. Os túbulos retos se continuam na rede testicular, composta por uma rede anastomosada de canais revestidos por um epitélio de células cuboides. Da rede testicular saem entre 10 a 20 dutos eferentes, formados por grupos de células epiteliais cuboides, ciliadas e não ciliadas, que batem em direção ao epidídimo. Uma delgada camada de células musculares lisas orientadas circularmente existe em volta da lâmina basal do epitélio. Os dutos eferentes gradualmente se fundem para formar o duto do epidídimo.